Pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui eu estou fazendo meu segundo vídeo para ajudar vocês com os exercícios que eu estou cobrando de JavaScript. Então, um exercício é uma calculadora de imposto de renda que eu já gravei o vídeo, né? Então, só vocês procurarem lá no Classroom ou aqui, eu coloquei o link bem certinho. Mas este vídeo vai ser sobre a calculadora trigonométrica, tá? Então, a gente está trabalhando aí com os nossos conceitos de ifs. Então, a gente vai ver aqui como aplicar condicionais para fazer as validações no nosso cálculo na nossa calculadora de trigonométrica. Então, eu vou abrir aqui o Classroom para vocês. Vou só mexer aqui, aqui também. Mexo aqui. Opa. Ai, agora sim. Então, ó, tô aqui na calculadora de trigonométrica. Então, assim, isso aqui é um conteúdo que eu passei, um exercício que eu passei tanto para o Darcy Costa, para a Unidade Polo, e para o Marechal Rondon. Então, minhas três colegas que eu dou ali front-end, calculadora trigonométrica, é o mesmo exercício para todo mundo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. As datas de entrega, tá tudo no Classroom, porque um colégio é diferente do outro, né? Então, vamos lá. Calculadora trigonométrica, vale 10 pontos de 50. Faça uma calculadora trigonométrica em JavaScript que calcule as razões trigonométricas de um ângulo qualquer a partir das medidas de um triângulo retângulo, tá? Eu vou ler aqui e já vou fazer uma retomada ali sobre as razões trigonométricas com vocês. Espera-se que o usuário informe o valor do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa de um triângulo retângulo. E o programa deve retornar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo qualquer. Então, gente, eu sei que vocês já estão vendo isso. É triângulo. Sei que vocês já estão vendo isso em matemática, né? Então, devem estar vendo isso em matemática. E a gente está numa época bem legal para eu fazer conteúdos interdisciplinares, tá? O que significa esse palavrão interdisciplinar? Significa que eu vou começar a usar a programação para eu poder envolver outros conteúdos, né, que vocês devem estar vendo, para vocês verem como a programação ela está relacionada com os conteúdos, com outros conteúdos que vocês verem. Então, assim, não tem só uma caixinha da programação, uma caixinha de matemática, uma caixinha de química. Não, mas todos os conteúdos eles são compostos, né, em uma grande filosofia que é a verdade. Então, vamos estar usando aqui esse exemplo da trigonometria ali da matemática para a gente aplicar na programação. Então vamos apenas dar uma revisadinha aqui. Deixa eu pegar um lápis vermelho. A gente tem um triângulo retângulo aqui. O que significa um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui, ó, o meu ângulo BAC, ele é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, tá? E vocês concordam que fora desse ângulo, né, desse ângulo reto, eu tenho outros dois ângulos aqui, que é o ACB, e esse outro ângulo que tem esse desenho estranho, né, meu ângulo ABC. Então, olha só, aqui o ângulo ABC, estou chamando de θ, tá? Geralmente a gente faz assim, dá nomes de letras gregas para os ângulos, tá? Então, esse desenho aqui é uma letra grega que se chama θ, tá bom? Mas beleza. Então a gente já tem aqui o ângulo reto de 90 graus e o nosso ângulo θ, que é o nosso ângulo de referência, beleza? Então, a partir disso, a gente vai ver os três lados do triângulo. A gente tem aqui a hipotenusa, tá? Eu vou chamar aqui, ó, a hipotenusa é esse lado BC. Eu vou escrever aqui, ó, H. A hipotenusa é o lado do triângulo que está oposto ao meu ângulo de 90 graus. Tranquilo isso aqui? Então, o que estiver oposto aqui da frente do ângulo de 90 graus, eu vou chamar de hipotenusa. Nós temos também o cateto oposto, tá? O cateto oposto é esse ângulo, esse lado, não é o ângulo não, é o lado CA, né? AC, eu vou chamar aqui de CO, que é o meu cateto oposto. Ficou meio feio aqui, tortão, mas tá ótimo.
Por que que ele é cateto oposto? Porque esse cateto oposto, esse lado do triângulo, ele está oposto ao meu ângulo de referência, ao meu ângulo θ. Tá vendo? Por isso que esse lado AC recebe o nome de cateto oposto, porque ele está oposto ao meu ângulo de referência, que aqui no caso é o ângulo θ. Beleza? E por fim, a gente tem aqui o lado AB, tá? Que ele recebe o nome de cateto adjacente, tá? Vou representar por CA. Por que cateto adjacente? Adjacente, essa palavra significa algo que liga dois pontos, tá? Ou duas coisas. Então, esse lado ele está ligando o meu ângulo de 90 graus com o meu ângulo θ, que é o meu ângulo de referência. Então, ele está adjacendo, ele está ligando os dois ângulos, o de 90 graus e o ângulo de referência, tá? Por isso que é cateto adjacente. Beleza, isso, pessoal. É muito importante a gente saber os nomes dos lados, tá? Então, revisando aqui. Hipotenusa. Por que que isso aqui é hipotenusa? Né? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto. Por que isso é cateto oposto? Porque é o lado do triângulo oposto ao meu ângulo de referência, ao ângulo θ. E cateto adjacente. Por que é cateto adjacente? Porque ele está ligando o ângulo de 90 graus com o meu ângulo de referência, o ângulo θ. Belezinha? Então tá bom. Agora que a gente já, né, definiu bonitinho o nome dos ângulos, dos lados, a gente já consegue ver aqui. A gente consegue ver que no nosso programa, na nossa calculadora trigonométrica, espera-se que o usuário informe esses três valores do triângulo. Informe aqui o valor do cateto oposto, do cateto adjacente e também da hipotenusa de um triângulo retângulo. Beleza? Já sabemos os valores. E é de um ângulo qualquer, não interessa para mim quanto que vale θ. O que importa nesse caso, nessa calculadora, são os valores dos lados do triângulo. O programa deve retornar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo qualquer, desse ângulo θ, tá bom? Então, esses nomes aqui, seno, cosseno e tangente, são razões trigonométricas. Em matemática, quando a gente fala sobre uma razão, a gente está falando de uma divisão, tá bom? Eu vou até abrir aqui, já até estava explicando para uma estudante aqui. Então a gente tem essas três razões. Nós temos a tangente, que eu vou representar por TG, tá? Tangente. Tangente é a fórmula da coca. Lembra da coca, gente? Coca, tá bom? Coca. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Coca, lembra de tomar uma coquinha geladinha lá? Essa é a fórmula da tangente. Então, ó, a tangente de θ é a coca, é a fórmula da coca. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem também o cosseno, vou representar por cos, tá? Cosseno de θ. Isso aqui é o cateto adjacente pela hipotenusa. Gente, para mim, eu vou falar uma coisa que faz muito sentido. Talvez não faça o menor sentido para vocês, tá? Mas é uma forma que eu aprendi e que fez muito sentido para mim. Tá vendo que... Opa, deixa eu até abrir aqui. Tá vendo que cosseno começa com cosseno. Isso lembra muito o cateto oposto, não é verdade? Mas não é cateto oposto, é o outro. É o cateto adjacente, tá? Então isso faz muito sentido para mim, que começa com co, só que eu tenho que trocar por k, né? Parece que é o cateto oposto, mas na verdade não, é o cateto adjacente. Para mim isso faz muito sentido. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se não faz sentido para você, nós temos, vou até dar o crédito para o nosso querido, não, para o nosso querido João, tá bom? Aí não se sabe se é o João do Darcy, se é o João do Unidade Polo, se é o João do Rondon, enfim que ele falou que é a fórmula do cagar, né? Então, vamos cagar, né? Então, cagar, cateto adjacente pela hipotenusa. Gente, não interessa a forma que vocês vão aprender, o que faz sentido para vocês. O que importa, no final das contas, é que o cosseno de θ é o valor do cateto adjacente dividido por sua hipotenusa. Beleza? E por fim, sobra o seno, né? Aqui o seno, tá? Que é o resto, é o que sobra, que é o quê?
Seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? Essas são as três principais razões trigonométricas. Gente, isso aqui é fundamental para a vida, porque isso aqui é uma, não é nem uma teoria, é uma razão da natureza, tá? É muito legal a gente pensar nesse meio, por essa visão filosófica, de que como aqueles matemáticos, aquele povo doido da cabeça, né? Eles conseguiram descobrir esse padrão, essa razão matemática que representa elementos da natureza, tá? Isso aqui é muito utilizado, muito, muito, muito absurdamente utilizado, principalmente na construção civil, tá bom? Mas a gente aprende, aí depois na aula de matemática vocês perguntam para a professora as aplicações ali, mas eu garanto para vocês que tem muitas aplicações. Pronto. Voltando para a nossa calculadora trigonométrica, a gente já sabe que o usuário tem que informar o valor do cateto oposto, o cateto adjacente da hipotenusa, e o programa deve retornar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo qualquer, tá? Desse ângulo θ. O interessante aqui, né, a nossa diversão, a nossa brincadeira, opa, é que vocês precisam fazer três validações, tá? A primeira avaliação, ó, você deve fazer as seguintes validações. A primeira, a hipotenusa não pode ser menor ou igual que um cateto. Tá? Porque, na verdade, para o triângulo ser retângulo, isso não pode acontecer. Então, eu escrevi o código em linguagem natural para facilitar aqui vocês na codificação. Então, se, opa, não tem um comando em JavaScript que nos faz alusão ao se. Qual que é o comando? If, tá? É o comando if. Então, ó, se, agora vem a nossa condição aqui. A hipotenusa é menor ou igual ao cateto oposto, ou a hipotenusa é menor ou igual ao cateto adjacente, ó, é nosso parênteses do if. E olha só que interessante, eu estou usando um operador lógico que é o ou. Então eu tenho uma primeira pergunta, minha primeira condição, ou a minha segunda condição. Então, se qualquer uma dessas condições forem verdadeiras, ou seja, se a hipotenusa realmente for menor ou igual ao cateto oposto, ou a hipotenusa for menor ou igual ao cateto adjacente, significa o quê? Que a hipotenusa é um valor inválido, não serve para nossa conta. Tá bom? Isso faz sentido? Tranquilo, né? Qualquer coisa, volta aí um pouquinho o vídeo. Segunda validação. Para o triângulo existir, nenhum dos lados pode ser zero. Não é verdade, gente? Para um triângulo existir, nenhum lado pode ser zero. E isso também eu vou dar os créditos para o nosso querido amigo João, que não é o mesmo João do KH, é o outro João, tá? Que ele realmente viu que para um triângulo existir, significa que nenhum dos lados pode ser zero. Porque se um lado é zero, não existe triângulo, não é mesmo? Então vamos fazer essa validação também. Se, opa, olha o nosso if aí de novo. Agora a gente tem um parênteses com três verificações, ó. Se o cateto adjacente é igual a zero, ou o cateto oposto for igual a zero, ou a hipotenusa é igual a zero. Se qualquer um desses valores forem zero, significa o quê? Os valores são inválidos, tá bom? É uma validaçãozinha para o usuário não for lá, ai, sou bobão, vou colocar o número zero, né? Isso aí. E terceiro, esse aqui é o mais empolgante de todos, o mais legalzinho. Terceira validação. Para dar certo as razões trigonométricas, o triângulo deve ser retângulo, tá bom? Então, como que a gente consegue validar se o triângulo é retângulo? Usando o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, só para a gente lembrar, qual que é o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, aqui no nosso triângulo retângulo. Ah, aqui está muito um mais bonitinho aqui. Ó, aqui, perfeito. O teorema de Pitágoras fala isso aqui, que a hipotenusa nesse triângulo retângulo representado pela letra C, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, a hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Gente, se for diferente, não, se quebrar esse teorema do Pitágoras, significa o quê? Que o triângulo não é retângulo, tá bom?
Também, gente, isso aqui é um teorema que eu amo. É lindo esse teorema, é maravilhoso, de verdade, faz muito sentido, tem aplicações tremendas, tá? Como não é o nosso caso, o nosso foco aqui da programação, eu não vou entrar nesse caso, mas olha, vocês podem pesquisar no Google aí as aplicações do Teorema de Pitágoras, tá? Para que que ele serve? Gente, realmente ele é lindo, é um teorema muito bonito, tá? Que faz bastante sentido. E ó, é para o oitavo e nono ano, tá bom? Então, vocês são do ensino médio, vocês conseguem. Mas na nossa calculadora de trigonometria, a gente tem aqui, ó, C, como que a gente valida que o triângulo é retângulo? Se a hipotenusa ao quadrado for diferente da soma dos quadrados dos catetos, significa o quê? Que os valores também são inválidos. Tá bom? Então, legalzinho esse exercício, é verdade. Ele não é difícil, mas ele é desafiador, tá? Então, eu acho interessante aí. Eu dou aqui algumas sugestões para vocês. Primeira sugestão: comece pedindo as informações para o usuário. Depois que pedir as informações para o usuário, aí sim você faz as validações, essas três validações. Depois que validou tudo, aí sim você faz as contas. Depois que fez as contas, você pode fazer também ó, um script e também criar um arquivo HTML. Dentro do bar do HTML, chama o script usando a tag script, o source e o nome do script em JavaScript que você está fazendo. Igual eu já expliquei ali no vídeo da calculadora de imposto de renda. Sugestão também, use o prompt para pegar as informações do usuário e use o alert para informar as contas para o usuário. E o nosso querido, bonitinho, última linha. Faça o código e teste, escreva numa folha e entregue para o professor corrigir. Bom, como eu já falei no outro vídeo, não vai cair a mão de vocês. Isso aqui é muito bom para fixar o conteúdo na cabeça de vocês. Ele meio que carimba, né, esses conteúdos para vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos codar. Code ponto. Eu devo ter alguma coisa aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tem, tenho sim, ó. Eu tenho um arquivo aqui chamado calculadora trigonométrica.javascript. Então eu vou apagar tudo e vou fazer desde o começo. Então, igual eu já falei para vocês do outro vídeo, eu vou fazer agora a versão mínima, o mínimo aceitável, e depois eu vou fazer uma versão mais, né, mais tchan, assim, mais elaborada. Então, o mínimo de tudo precisa let, eu vou chamar aqui let CA, que é o meu cateto adjacente, let CO, que é o meu cateto oposto, e let H, que vai ser a minha hipotenusa. Tranquilo? Olha só aqui as sugestões. Cadê? Primeiro comece pedindo as informações para o usuário. Ótimo, então ó, aqui pedir as informações para o usuário. Vocês podem usar prompt e tudo. Aqui eu vou colocar como se fosse o programador informando, né, os valores. Depois eu coloco aqui, mas como eu estou falando, isso aqui é o mínimo aceitável. Fazer os prompts lá vai ficar bem mais bonitinho. Segunda coisa, o que que eu falei para vocês fazerem por segundo? As validações. Então, os nossos ifs, né? Aqui, ó. Validações. Então, eu tenho aqui a nossa primeira validação. Qual que é a primeira validação mesmo? A hipotenusa não pode ser menor ou igual que um cateto. Então, eu coloco aqui, ó. Validação 1. Os comentários, né? Estou comentando aqui para ficar comentadinho. Hipotenusa não pode ser menor ou igual a um cateto. Nenhum cateto, tá? É uma condição aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Se, ó, aqui, ó, se if, abre parênteses, a hipotenusa for menor ou igual ao cateto oposto, então, ó, se H menor ou igual cateto CO, cateto oposto, ou qual que é o operador lógico mesmo para ou? É esse aqui, ó, pipe, tá bom? Ou a hipotenusa é menor ou igual ao cateto adjacente. Então, a hipotenusa menor ou igual CA. Pronto, só essa pergunta. Então, se essa validação, essa condição aqui, esse parênteses for verdadeiro, significa o quê? Eu vou dar aqui um console.log e falar valores, ou melhor, hipotenusa inválida, tá bom? Eu sei, pessoal, que isso aqui
vai fazer com que o código continue executando. Mas não tem problema, tudo bem. Não tem problema, tá? Isso aqui é o mínimo que eu aceito. Já vou fazer a versão mais bonitinha com vocês. Vamos então para a nossa validação 2. Para o triângulo existir, nenhum lado pode ser igual a zero. Então, eu vou comentar aqui, ó. Validação 2. Nenhum lado pode ser zero. Bom, então, como que eu faço isso? Ó, se, ou seja, if, abro parênteses. Se o cateto adjacente é igual a zero, então o que que eu faço? Ó, se CA igual a zero, ou, qual que é o operador lógico para ou? Pipe, pipe, ou, o cateto oposto é igual a zero, então se ó, CO igual a zero, ou, pipe, pipe, a hipotenusa é igual a zero, e H igual a zero. Pronto, é isso, minhas perguntas, ó. Se essa tabela verdade aqui, se essa condição for verdadeira, significa o quê? Que eu vou dar um console.log e vou falar, ó, os valores são inválidos. Então, abre parênteses, abre chaves, valores inválidos. Ponto e vírgula. Agora nós temos a nossa terceira validação. Ó, para dar certo as trigonométricas, o triângulo deve ser retângulo. Então, validação 3, triângulo, retângulo. Melhor, conferir que o triângulo é retângulo. Como que eu faço isso? Ó, uso o teorema de Pitágoras. Então, ó, se... Ah, isso deve ser tão irritante, né? Mas é tão gostoso de fazer. If, abre parênteses. A hipotenusa ao quadrado. Então, ó, o que que é a hipotenusa ao quadrado? H vezes H. Hipotenusa ao quadrado. Se isso for diferente, ó, qual que é o operador ó, relacional para diferente? Exclamação igual. Se isso aqui for diferente da soma dos quadrados dos catetos. Eu vou fazer assim, eu vou abrir um parênteses, tá? Por via das dúvidas, para ficar, né, mais intuitivo para mim. Então, ó, CA vezes CA, cateto adjacente ao quadrado, mais CO vezes CO, cateto oposto ao quadrado. Então, se isso for verdadeiro, significa o quê? Que os valores também são inválidos, tá? Eu só vou copiar e colar aqui o meu console.log da linha 14, na linha 19, valores inválidos. Pronto, fiz as três validações, tá bom? Depois dessas três validações que eu vou fazer as contas. Então, posso vir aqui, ó, let seno, melhor, let tangente. Vamos ver se vocês lembram de cabeça, hein? Qual que é a fórmula da tangente? Lembra? É a coca, né? A coca geladinha. Então, a tangente do ângulo, né, em questão é coca. Então, ó, CO dividido por CA. Pronto, tá? E agora o cosseno, né? Let cosseno recebe qual que é o cosseno? O que, né, fazer mais sentido para vocês. Então, é CA dividido por H. Como eu falei, para mim faz sentido. Ó, começa com co, troca por K, tá? Parece que é cateto oposto, mas não é cateto oposto, é cateto adjacente. Ou se não, lembra da fórmula do cagar, né? Vamos cagar. E let seno, tá? O seno é o que resta, né? É o que está sobrando ali, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Tadinho, o seno é o restolho ali, é o retardatário. Pronto. Aí a gente fez isso e agora a gente precisa informar para o usuário, tá? Eu posso usar o console.log, já que eu estou codando assim o mínimo aceitável para um terminal, console.log, de seno, ou melhor, aqui ó, tangente, dois pontos, eu vou interpolar, né? Eu retardado aqui coloquei aspas, eu vou colocar aqui ó, entre crase para eu poder interpolar, tangente, dois pontos, cifrão, abre chaves e o valor da tangente, tá bom? Mesma coisa com aqui. Mesma coisa com o cosseno, que vai ser a interpolação do valor do cosseno. E a mesma coisa aqui do seno, que vai ser o valor a interpolação do seno. Beleza? Tranquilo isso aqui? Vamos testar. Olha lá, gente. 28 linhas. Isso aqui é o mínimo aceitável. 28 linhas com as, os comentários que eu fiz. Bom? Então, ó, o mínimo aceitável. Vamos atribuir qualquer valores, assim, só para a gente testar. Vamos colocar aqui o CA vale zero. Melhor.
o cateto adjacente vale 2, cateto oposto vale 3 e a hipotenusa vale 1. Então ele deve cair nessa primeira validaçãozinha aqui, não é verdade? Vamos salvar, vou executar aqui. Node, calculadora trigonométrica, vamos ver. Eita lasqueira. Ah, eu chamei o HTML de novo, mesmo erro. Aí eu sou muito bocozão, hein? Aqui, eu tenho que chamar o script. Pronto, agora sim, ó. Vamos ver. Hipotenusa inválida, já caiu na nossa primeira validação. Como eu estou fazendo com ifs, ele vai continuar o código, tudo bem, mas isso aqui eu já aceito, tá bom? Caiu na validação, eu já aceito. Os valores são inválidos também, né? Porque caiu na validação 3, tudo bem. E ele calcula umas razões trigonométricas toscas ali, que não serve para bosta nenhuma, mas está calculando, né? Porque a gente não parou. Enfim, já estou feliz porque caiu na nossa na nossa primeira validação aqui. Vou colocar outros valores aqui. A hipotenusa valendo 5 e cateto adjacente valendo 0, tá? Ou seja, ele tem que cair na nossa segunda validação. Nenhum dos lados pode ser 0. Vamos salvar e vamos executar aqui. Olha lá. Valores inválidos, valores inválidos. Olha só que legal que aconteceu aqui. A tangente, olha o valor da tangente, infinity, tá bom? Por que que não pode ser 0 aqui, ó? Porque não adianta ali dividir um número, né? O cateto oposto dividido por cateto adjacente. Lembra que não pode dividir nada por 0? Qual que é a fórmula da coca? O cateto oposto, que é 3 dividido por 0. Por isso que deu infinito, ele já, né, já deu errado, já bugou aqui, tá bom? Agora, a validação 3, conferir que o triângulo é retângulo. Deixa eu até mudar aqui o nomezinho, ó. Esse triângulo, melhor, informe um triângulo retângulo. E do outro, valores inválidos. Nenhum lado pode ser 0. Ótimo. Agora vamos colocar aqui um valor que não vai funcionar aqui o teorema de Pitágoras. Ó. Cateto adjacente valendo 1, cateto oposto valendo 2 e a hipotenusa valendo 4. Isso aqui não vai funcionar, né? Não é um triângulo retângulo. Vamos ver. Aqui, ó, informe um triângulo retângulo. Caiu na validação. Perfeito, legal. Agora, vamos informar um triângulo retângulo. Ó, eu sei aqui, se o cateto adjacente for 2, o cateto oposto for 3 e a hipotenusa for 4, isso aqui vai sim dar um triângulo retângulo. Então, ele não deve cair em nenhuma validação, não é mesmo? Vamos ver aqui. Opa, caiu na validação? Será que eu fiz errado? 3, 4 e 5. Eu acho que esse é o número correto. Vamos ver aqui. Ótimo. Agora sim é um triângulo retângulo, então ele não informou nenhuma mensagem e calculou a tangente, o cosseno e o seno a partir do nosso cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa informados, tá bom? Então, gente, isso aqui é o mínimo aceitável, tá bom? É o mínimo. Vamos fazer agora a versão mais bonitinha ali, mais, né, tchan aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um Ctrl X para recortar o código, vou criar uma function chamada calculadora trigonométrica, abre e fecha parênteses, que eu não estou precisando de nenhuma entrada aqui por enquanto, porque eu vou pedir no prompt, aí deu Alt Shift F para identar o código. Pedir as informações eu vou pedir para o usuário, tá? Então, ao invés de colocar os números ali, vou dar um zoom aqui, ao invés de colocar os números, né, como programador, eu vou colocar aí let CA recebe prompt, abre parênteses, abre aspas, colocar aqui, ó, cateto adjacente, dois pontos, espaço. Gente, isso aqui do prompt, se vocês ainda não sabem, eu expliquei lá no outro vídeo da calculadora de imposto de renda. Não vou explicar de novo para não ficar muito longo o vídeo, mas qualquer coisa vocês vão para lá, tá bom? E vou fazer a mesma coisa aqui com o cateto oposto e também com a hipotenusa. Hipotenusa. Ótimo. Beleza. Eu vou também fazer aqui uma resposta, let resposta, sem nada. E aqui, ao invés de console.log, eu vou dar um Ctrl H, que vai ser o find and replace. Então, ele vai encontrar tudo que é console.log e vai mudar por alert. Abre parênteses.
Tá bom? Vamos lá, mudar o 6. Ótimo, mudou tudo. Show, lindo. Não, não, eu sou um cabeçudo, eu sou um bobalhão. Não é isso, não. Eu tenho que mudar tudo que tá alert agora, né, por resposta recebe, abre aspas. Ok, ó, então, ó, resposta recebe, vai ficar sobrando aqui um parênteses. Vou apagar esses parênteses que estão sobrando, tá? E a gente pode fazer o seguinte: como eu estou trabalhando com uma função, se qualquer validação for executada, eu posso fazer assim. Não, eu posso colocar um alert logo de uma vez, né? Então eu coloco aqui, ó, alert, hipotenusa inválida, e já dentro dessa validação, eu vou colocar um return vazio, tá? Porque eu não quero. Caiu dentro de uma validação, acabou. Acabou o programa, ó. Informou coisa errada, acabou. Tá bom? Não é a melhor maneira, tá? Mas eu já vou fazer uma outra maneira mais bonitinha aqui. Então aqui, ao invés de resposta, eu só quero que ele, opa, descurba, alerte, abre parênteses e fecha parênteses lá no final. Ele vai mostrar, e lembra que esse alert é só uma caixinha de texto que vai mostrar lá no navegador. Return vazio. Mesma coisa ali da validação do triângulo retângulo. Alert, tananã, e return. Return vazio. Se ele não retornar, ou seja, se ele não parar, acabar o programa em nenhuma dessas validações, aí sim que ele vai chegar para essas contas, né? E daí vai ver aqui, ó, o alert. Deixa eu mudar tudo de uma vez aqui, ó. Resposta vai receber alert, abre parênteses, muda tudo. E aí sim no final que eu vou dar um return vazio para ele só fechar mesmo ali, né, a nossa função. Então, como eu falei no vídeo lá da, da calculadora de imposto de renda, eu tenho minha função aqui, calculadora trigonométrica bonitinha, quietinha, mas ninguém está chamando ele, não é verdade? Ninguém está chamando essa função. Então, aqui no próprio script, eu tenho que chamar a calculadora trigonométrica, né? Então, eu vejo aqui, ó, estou chamando essa função. Aí sim que ele vai executar o que está aqui em cima. Beleza? Vou salvar, e como eu estou trabalhando com prompts e alerts, eu preciso aqui da minha calculadora trigonométrica do HTML. Então, eu criei esse arquivo, calculadora trigonométrica.html, vou dar uma exclamação para a base aqui do código. Vou criar a tag script com o source calculadora trigonométrica.javascript, vou salvar. Vamos ver como que tá aqui, ó, go live. Ele apareceu e está pedindo aqui, ó, cateto adjacente. Então, eu posso informar o cateto adjacente valendo 2, por exemplo. Cateto oposto, 2 também. Hipotenusa, 1, né? Vai dar errado, né? Então, ó, vamos ver, ó. Hipotenusa é inválida, ele vai dar o return, pronto, acabou o meu programa. Ele não executou mais nada. Se eu quiser executar de novo, eu preciso recarregar a página HTML, né, até dar certo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cateto adjacente 3, cateto oposto 4, hipotenusa 5. Aí, legal, ele está mostrando os alerts aqui, ó, tangente 1.333, cosseno 0.6 e seno 0.8, tá bom? Beleza, pessoal, então é isso. Olha, eu já espero que eu consiga ter ajudado. Deixa eu ativar, ativar. E transação. Ok, perfeito. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aqui. Eu acho muito interessante quando a gente começa a relacionar os conteúdos, né? Ali, matemática, química, física, empreendedorismo, enfim, na programação. Quer dizer, ao contrário, né? A programação nesses outros conteúdos aí. Então, eu espero que isso possa ajudar a fixar bastante o conceito de vocês, né? Ali sobre o Teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, que são conceitos bem importantes, fundamentais aí para o nosso dia a dia. E é isso aí, gente. Então, nesse vídeo eu expliquei ali, retomei um pouco sobre os conceitos de razões trigonométricas com vocês. Falei qual que é o mínimo esperado aqui para o meu exercício, para eu dar nota para vocês. E até mostrei uma forma ali um pouquinho mais tchan que vocês poderiam, né, trabalhar ali para mais... Fugiu a palavra aqui, mais... É uma forma mais melhorzinha, né, mais detalhada ali do nosso da nossa calculadora trigonométrica. Beleza? Bons estudos e nos vemos.